Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a nossa primeira aula da disciplina Tomografia Computadorizada. A tomografia é uma modalidade, de uma especialidade médica, com a obtenção de imagens com uso de radiações ionizantes, tá? Tem muita importância dentro da área médica, né? Nós sabemos o quanto que a imagem, o estudo de imagem, traz tanto benefício, para alguma investigação, de alguma doença. E a tomografia foi uma das modalidades que teve um avanço muito grande, bem significativo, desde quando surgiu o primeiro aparelho. E, e constantemente está cada vez mais modernizando. E, e hoje, assim, é um dos exames principais, que é muito comum os médicos pedirem algum exame de tomografia computadorizada. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho da história, e saber um pouquinho também sobre a tomografia convencional. Não tem como nós falarmos um pouco da tomografia computadorizada sem antes passar pela convencional. Então, o que seria a tomografia? É uma palavra de origem grega. Tomos significa corte, grafia significa imagem. O termo foi adotado em 1962 pela Comissão Internacional de Unidade e Medidas Radiológicas, Acredito que grande parte das pessoas, quando ouviu a primeira vez essa palavra tomografia, acaba se associando à palavra de tumor, Mas percebemos aqui que não tem nada a ver, Porque nessa obtenção dessa imagem é por meio de cortes, Então, por isso a palavra tomos significa corte, grafia é imagem, Formando-se a palavra tomografia. Então não tem nada a ver, com tumor. A história da tomografia, a tomografia linear, que foi um dos primeiros aparelhos, surgiu em 1930 por Euclides Desplantes, anteriormente chamada de planigrafia. É baseada em movimentos lineares entre o filme e o tubo de raio-x, permitindo a produção de várias imagens em diferentes planos para facilitar os estudos neurológicos. Então esse foi um dos primeiros aparelhos, que é a tomografia linear, que ela faz um único movimento unidirecional, Era um método assim, muito próximo dos aparelhos de raio-x convencional. Utilizava o tubo de raio-x, o filme, entendeu? Porém, não tinha uma boa... a imagem não seriam de qualidades. Em 1931 surge a tomografia axial por Alessandro Weber. Sua técnica consistia em um equipamento capaz de girar em torno do paciente, tendo a necessidade de um sistema computacional para o processamento de todas as imagens. Tá? Aqui no ano de 1931, já percebemos aqui uma diferença, Porque no ano de 1930 o aparelho linear fez um movimento unidirecional, Já nessa aqui, nessa tomografia axial, percebemos que o equipamento ele já era capaz de girar em torno do paciente, E apresentou um outro também ponto assim, bacana de avanço, que nesse caso já era necessário de um sistema computacional, para o processamento de todas as imagens. Tomografia convencional. A tomografia é um tipo especial de obtenção de imagens, utilizando para se obter uma imagem diagnóstica de uma camada específica de tecido ou objeto que esteja superpostos por outros tecidos ou objetos, Porque o aparelho de tomografia ele faz essa varredura, tirando essa sobreposição. Essa imagem é obtida pelo uso de equipamentos acessórios que permite que o tubo de raio-x e o receptor de imagens se movam ao redor de um ponto de fulcro, durante a exposição. A radiografia resultante é chamada de tomografia. Temos aqui essa imagem, mostrando como seria esse movimento dessa raio-x convencional, Esse aqui seria um método do primeiro modelo, linear, ou seja, unidirecional, ele segue essa direção, tá vendo? E assim, conforme o tubo de raio-x faz esse movimento, a placa também faz o movimento, tá? Aqui, nesses pontos aqui, é onde nós chamamos de ponto de fulcro.
Temos esse método aqui, mostrando aqui, que já seria do método de 1931, né, a tomografia axial, onde o tubo de raio-x ele já gira em torno do paciente, tá? Aqui já houve um avanço, por quanto já era necessário também um sistema computacional. Terminologia. Tomografia, é a radiografia produzida por uma unidade tomográfica, né? Fulcro, o ponto de apoio do bastão de conexão entre o tubo de raio-x e o receptor de imagem. Nível de fulcro, distância medida em centímetros ou polegadas do topo da mesa ao fulcro. Borramento, área de distorção de objetos fora do plano do objeto. Margem do borramento, a borda externa do objeto borrado. A trajetória do tubo. Há 5 tipos básicos de trajetórias para o movimento do tubo de raio-x de tomografia, né? Temos o linear, tá? Que é unidirecional. E temos os outros, né? Que são todos multidirecionais, né? No caso, a elíptica, circular, espiral e hipocicloidal. A tomografia linear ou unidirecional do tubo. A tomografia linear ou unidirecional, ela envolve um tipo menos complexo do sistema de equipamentos, né? Esse procedimento utiliza uma mesa de raio-x básica com a bandeja de Book e tubo sobre a cabeça conectado por um braço ou bastão conector de metal, né? Esse método aqui que nós mostramos na figura, ele é muito parecido com um aparelho de raio-x convencional. Foi o primeiro método de obtenção da imagem tomográfica. Sua principal característica é a formação de imagem diretamente em radiografias, né? E várias projeções no mesmo filme, né? Temos aqui o movimento do tubo, né? Tá vendo aqui? Unidirecional. Aqui a placa embaixo, né? Percebe-se um paciente deitado aqui na mesa. E aqui está a mesa, o mural book, né? Que é uma gaveta onde é colocado o filme, né? Dentro do chassi. Esse ponto aqui, como eu já tenho dito, é o ponto de fulcro. Aqui só precisa entender, quando fala lá sentido linear, seria em um único sentido, né? Ou sim, circular, o espiral, né? Temos o elíptico e temos o hipocicloidal, esse movimento aqui. Na tomografia, a formação da imagem é diferente da radiografia tradicional. Ela ocorre pelo corte seccional, né, consecutivo e paralelo da área do corpo a ser avaliada em diversos planos. Porém, ambas utilizam o raio-x na sua formação, mas a tomografia e o tubo se encontram no momento da geração de feixes, né? Então, ou seja, como tenho dito, é uma modalidade, né, que também utiliza radiações ionizantes, né? Porém, ela faz um estudo, né, fatiando, né, seccionando a parte a ser estudada. Gerações dos aparelhos. Temos aqui essa figura, tá, simulando o movimento ao redor do paciente, né? Aqui seria o tubo, né? A fonte do raio-x, ela faz esse movimento em torno do paciente. Aqui imagine que seja o gantry, né? Aquele buraco onde o paciente passa por dentro, né? A mesa, a gente percebe que seria um paciente deitado, né? Essa azul aqui seria a mesa. Os detectores ficam ao redor, né? Em torno do gantry. Os aparelhos de tomografia. A primeira geração. O primeiro aparelho de tomografia computadorizado foi criado em 1972 por Godfrey, utilizado apenas em exames craniais. Os tomógrafos da primeira geração apresentavam algumas características, né? Presença apenas de um tubo de raio-x, o anodo era fixo, né? Feixe em formato linear, em formato de pincel, né? Do pencil bem. Nós já temos falado, né, pessoal, a respeito do pencil bem. Presença de 1 a 3 detectores opostos ao tubo de raio-x, construídos de cristais de iodo de sódio. Tempo de varredura, aproximadamente de 0,5 minutos para a obtenção de cada corte individual. Percebe-se assim que 5,5 minutos quer dizer que ainda era um pouquinho demorado, né, para cada corte. Nós estamos falando de cada corte, viu, pessoal?
Aparelho de segunda geração, criado em 1997 por Robert Lee, apresenta a seguinte característica: anudo giratório, feixes em forma de leque, com abertura de 10 graus, capacidade de varredura de 180 graus em torno do paciente, tempo de varredura cerca de 20 segundos a 3,5 minutos para cada corte, presença apenas de um tubo de raio-x e presença de 30 detectores opostos ao tubo de raio-x, tá? Aí a gente percebe já teve um aumento no número de detectores e também no tempo, né, de varredura, né? Enquanto no outro era 5,5, aí já varia de 20 segundos a 3,5 minutos. Aparelho de terceira geração surgiu em 1975, apresentando as seguintes características: o anodo giratório, feixe em forma de leque rotativo, capacidade de varredura 360 em torno do paciente, presença de apenas um tubo de raio-x, presença de 97 detectores opostos ao raio-x. Olha o tanto que aumentou, né? A segunda era 30, agora já pegou 960. O tempo de varredura de 2 a 10 segundos cada corte. Olha só que maravilha, né? Podemos dizer que enquanto a segunda estava em 3,5 minutos, a terceira geração já caiu para 2,10 segundos, tá, pessoal? Para cada corte, já houve uma velocidade bem significativa. A quarta geração surgiu em 1980, apresentando as seguintes características: o anódico rotatório, feixe em forma de leque, presença apenas de um tubo de raio-x, presença de 4.800 detectores fixos no gantry, tempo de varredura máximo de 5 segundos, capacidade de varredura 360 em torno do paciente. Olha que maravilha, né? Tanto o número de detectores, né? Houve um aumento bastante. E o tempo de varredura também bem significativo. Temos aqui essa imagem, tá? De uma estação de tomografia. Dentro da estação de tomografia teremos aqui, né? A parte do sistema, né? Monitor, console, né? O gerador, né? A CPU, na verdade. Temos aqui a mesa, vendo onde o paciente irá deitar. E aqui, isso aqui é o gantry. Então, os detectores vão estar aqui dentro desse tubo aqui, tá? Isso aqui chamamos de gantry. Primeira geração, fonte de detector são deslocadas linearmente, cerca de 1 grau para cada nova aquisição. Ao final, uma varredura de 180 graus ao redor do paciente. Assim, o tempo de varredura é longo e a imagem apresenta um único plano de corte. Já na segunda geração, né, obedeceu o mesmo regime de trabalho da geração anterior, com aumento no número de detectores, né? Isso possibilitou a redução considerável do número de posicionamento, passando de 180 para 6. Houve uma redução no tempo de varredura e, consequentemente, no tempo de exame. A terceira geração, né, apresentou como diferencial com formação um arco móvel, conjunto de detectores que, juntamente com a fonte de raio-x, descrevia um giro de 360 graus em torno do paciente. E na quarta geração foi implementado um anel de detectores fixo. Houve uma melhora significativa na imagem, né, diminuindo a geração de artefatos devido a problemas mecânicos, né? Então, na quarta geração, em termos de qualidade da imagem, né, apresentou-se uma melhora bem significativa. Temos aqui essa figura, né? Temos aqui como a fonte de raio-x, aqui da primeira geração, né? Ele faz um movimento linear, tá aqui os detectores, assim. A segunda geração também faz um movimento. A terceira geração já podemos dizer em forma de leque, né? Tá aqui. E já a quarta geração, os detectores, né, em volta aqui todinho do gantry, né? Nessa visão, temos aqui o tubo girando em torno do paciente, né? Temos esse modelo que é do single slice. Esse é o multilaser, tá? Esses modelos aqui, o single slice, multilaser, já são das últimas gerações, viu, pessoal?
Tomógrafo single slice. Temos ele em uma fatia, né, que apresenta apenas um detector e uma fonte para escaneamento do paciente, movimento simultâneo da mesa, gerando um intervalo de reconstrução de imagens. Tomógrafo dual slice, duas fatias, apresenta dois detectores paralelos entre si e opostos à fonte de raio-x, possibilitando a aquisição de duas secções de imagem por rotação. Com a busca de novas tecnologias, não cessa, tem sido desenvolvido novos métodos de aquisição de imagens, buscando sempre velocidade e qualidade. Uma nova geração de tomógrafos, denominado TC Dual Source, apresenta fonte de radiação dupla, né? Que, como tenho dito, sempre está desenvolvendo cada vez mais e mais, que é o tomógrafo Dual Score, né? Fonte de raio-x 1, temos duas fontes, né? Que é o movimento, o gantry, a mesa e dois detectores. Os aparelhos helicoidais. Os aparelhos helicoidais são chamados de aparelhos de quinta geração ou tomógrafo por volume. Foram desenvolvidos em 1990, sendo um marco na história da TC, né, tomografia computadorizada. Nessa geração ocorrem dois tipos de movimentos, que ocorrem de maneira simultânea, o que diferencia dos outros tomógrafos de outras gerações. Tá? O primeiro movimento é o do paciente, de forma contínua e longitudinal, pela abertura do gantry, né? Já o segundo movimento é o movimento de 360 graus, do tubo de raio-x juntamente com os detectores, localizado no anel do gantry. Ambos os movimentos ocorrem continuamente até o término do exame. Vantagens em relação a outros tomógrafos. Redução do tempo de exposição do paciente à radiação, né, porque o exame se torna assim mais rápido, né? Aumento da capacidade de detectar pequenas lesões, diminuição de artefato nas imagens, aumento na velocidade do escaneamento e rapidez na obtenção das imagens, né? Porque quando faz toda aquela capa que manda para o sistema, né? Faz aquele processo de reconstituição. Tudo é um processo, torna-se um processo muito mais rápido. Temos aqui o sistema helicoidal, né? Onde ele gira em torno do paciente. Abertura do gantry aqui. Os aparelhos multi-slice. Os aparelhos multi-slice são também denominados de aparelhos de sexta geração, desenvolvido no final de 1998, permitindo cortes múltiplos em apenas uma rotação do conjunto de detectores. Tá? São os últimos aparelhos, né? O número de cortes está relacionado ao número de canais dos tomógrafos, ou seja, o número de fileiras de detectores. Quanto maior o número desses canais, maior a resolução das imagens. Atualmente, os tomógrafos múltiplos mais modernos apresentam 64 canais. Temos aqui essa figura, né? Representando também. Característica. Mais de uma fileira de detectores, maior número de arcos detectores, permitindo um maior número de cortes de rotação do tubo. Feixe de ser delgado, assumindo um formato piramidal. Baixíssimo tempo de aquisição, 0,5 segundos, algo muito rápido, né? 2.000 imagens por exame. Pode ser associado à tomografia computadorizada, helicoidal ou convencional. Tomografia computadorizada. O advento da tomografia computadorizada é considerado uma das grandes inovações no campo de radiologia desde o início do anúncio dos raios-x. Essa técnica de imagem por secção permite o diagnóstico com melhor percepção da área a ser avaliada, aumentando as chances assertivas quanto ao planejamento do tratamento e ao controle, né? Então, assim, foi graças à tomografia, assim, todo esse processo de evolução tem contribuído muito tanto no tratamento quanto no diagnóstico, né? Atualmente, a tomografia computadorizada é um dos mais importantes métodos de diagnóstico. Possibilita a aquisição de imagens em cortes, sem sobreposições, com melhor contraste entre os tecidos do que a radiografia convencional.
permitindo a observação da tomografia total da área de interesse. Tá? Por que a tomografia computadorizada é importante? Porque ela pode oferecer um diagnóstico rápido e eficiente, permitindo um tratamento precoce e seguro das doenças, né? Então, a tomografia, como ela consegue obter essas imagens de altíssima qualidade, né? Diminuindo esse número de artefatos, conseguindo ver um estudo mais preciso, né? Da área a sendo avaliada, então é possível assim dar um tratamento mais rápido e eficiente, né? O problema é que muitas vezes o paciente, quando ele chega vai fazer uma tomografia, muitas vezes, dependendo da enfermidade, já está em quadro bem avançado, né? Até porque a tomografia é um exame, ainda assim é um exame caro, né? Mas com todo o avanço da ressonância magnética, que é um exame muito caro, né? Também dentro da imaginologia, mas a tomografia ainda tornou-se, ainda é algo assim, um pouco distante de muitas pessoas. As imagens da tomografia computadorizada são extremamente precisas. As imagens de tomografia computadorizada utilizam a mais avançada tecnologia disponível ao ser humano. É capaz de propiciar exames bastante precisos de qualquer parte do corpo sem risco para o paciente, como já foi dito. Isso deve à elevada sensibilidade do aparelho e às informações obtidas pelo sistema de computadores que trabalham em conjunto durante a realização do exame. Tá? A tomografia é um método assim, seguro, tá? Traz o seu benefício é maior para o paciente, né, do que o prejuízo, mesmo sabendo que utiliza radiações ionizantes. E o paciente, a radiação que emite um tomógrafo é bem maior do que um do raio-x convencional. Mas graças ao avanço tecnológico, percebe-se assim, o tempo de exposição do paciente está sendo cada vez menor, né, para a obtenção das imagens. As vantagens. As vantagens da tomografia computadorizada, fazendo referência à terceira espiral, parte da contínua aquisição de dados em um curto tempo de escaneamento. Com a tomografia convencional, pequenas lesões não eram notadas, principalmente devido ao erro causado pela respiração do paciente, né, esses movimentos involuntários. Entretanto, com a tomografia espiral, o mesmo volume pode ser observado em um menos intervalo de respiração, eliminando o movimento, né, que então assim, é muito rápido, né, e na convencional não tinha como, né, tinha muitos erros por causa desse movimento involuntário, né, da respiração. A tomografia tem essa vantagem por ser ser um procedimento rápido. Bom, desvantagem. A desvantagem da tomografia computadorizada recai sobre os aparelhos antigos, necessita de menor dose de radiação por rotação, podendo levar a uma baixa qualidade da imagem. Os aparelhos mais modernos empregam a tecnologia avançada em fonte de radiação, não havendo tal limitação. Tá? Ainda é uma dosagem maior, né, na tomografia computadorizada, né, mas é um exame ainda muito rápido, tornou-se um exame mais rápido. No convencional, né, tomografia convencional, tinha baixa radiação, né, mas porém acabava sendo prejudicado porque muitas vezes precisavam repetir, né, pela qualidade, né, da imagem alcançada não era das melhores, né, às vezes acaba tendo que repetir, se expondo mais. Já atualmente, isso já quase não ocorre. Apesar de o tempo de escaneamento ser curto, há mais dados a serem processados, o que pode aumentar o tempo para a reconstrução da imagem. Os aparelhos modernos requerem aproximadamente 1 segundo por imagem. Entretanto, quanto maior for o número de cortes, maior será o tempo e o custo, né? Então, assim, o sistema ele leva um tempo para processar, formar a imagem, né? E sabemos que uma desvantagem também é o preço, né? Vamos dizer, muito caro ainda. Pessoal, aqui finalizamos aqui essa nossa aula, tá?
E aguardo vocês até a nossa próxima aula de tomografia computadorizada.